isso aí, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler o verso 13 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 3. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Quase chegando ao final da nossa exposição, essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Temos mais hoje e domingo que vem. Após essa exposição, nós retornaremos. Nós vamos dar continuidade à exposição que nós vínhamos tendo a gente vinha tendo de Gênesis, lembram? Né? Então, cada ano a gente faz uma porção do livro de Gênesis e após o outro domingo, daqui 3 domingos, né, nós vamos retornar com o Gênesis, tá? Todas essas exposições estão lá no nosso canal do YouTube. Se você quer acompanhar, se atualizar, estão todas lá. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Então diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e palavra. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Pai, como igreja, pedimos o auxílio do Teu Espírito. Fala conosco, Pai. Transmita essas verdades ao nosso coração. Deus, abra o nosso entendimento. Pai, que haja verdadeira iluminação do Teu Espírito sobre a Tua igreja, para que essa verdade traga a nós, Pai, essa certeza inabalável da salvação. Deus, de que nós somos do Senhor, o Senhor nos conquistou para isso, para sermos do Senhor. De que o Senhor persevera por nós. De que o Senhor nos salvou, nos deu o dom da fé, para que essa fé em Cristo uma vez esteja segura nas mãos do nosso bom pastor. Aquele que disse que de modo algum ele perderia uma de suas ovelhas de suas mãos. Senhor, que ao final dessa exposição nós estejamos com a fé, a esperança e o amor renovados em Cristo. Amém, irmãos? Então, semana passada, dando continuidade à nossa série de exposições, nós vimos sobre 2 vindas que precisam acontecer antes da vinda gloriosa de Cristo Jesus. Vocês lembram, né? Quais são as 2 vindas? Primeiro, a vinda da apostasia, né? Então diz respeito a um momento na história da humanidade em que a grande apostasia acontecerá, em que pessoas se rebelarão contra Deus, adorarão o anticristo, adorarão a besta, adorarão os valores, amarão o pecado e odiarão mais plenamente ainda ao Senhor. Se rebelarão, dirão não para o chamado de Cristo Jesus. E a segunda vinda, após ou com a apostasia, também vem o anticristo ou filho da iniquidade, aquele que ama o pecado, aquele que se deleita nas práticas contrárias à vontade de Deus. Esse virá com seus ensinos falsos, virá realizando prodígios, sinais, maravilhas, e com isso enganará a muitos, se fazendo de Deus e
trazendo, exigindo a adoração para si. Muitos serão enganados, e muitos, por serem enganados, também herdarão o mesmo destino que o anticristo está condenado a ter, que é a condenação eterna, o lago de fogo e enxofre eterno. Esses que serão enganados por ele, que apostatarão da fé, que dirão não a Deus, irão juntamente para esse destino eterno, encararão a ira de Deus no inferno. Agora, meus irmãos, o que nós temos aqui diante de nós é um contraste. Paulo está fazendo esse contraste, porque se antes ele fala da apostasia do anticristo, agora ele vai falar de quem? Dos verdadeiros cristãos. Agora ele vai falar daqueles que se deleitam nas práticas conforme a vontade de Deus. Daqueles que são escolhidos por Deus, santificados por Deus, que perseveram em Deus e que por isso têm a certeza da sua salvação e não da condenação eterna, ao contrário daqueles que nos últimos tempos apostatarão da fé. Então nós vamos ver 6 verdades aqui acerca dos seguidores de Cristo, em contrastes com os seguidores do mundo, do diabo e do anticristo. E a primeira verdade que nós encontramos aqui no nosso texto, meus irmãos, no versículo 13, é que esses que são seguidores de Cristo, que pertencem a Cristo, que estão seguros nas mãos de Cristo, a primeira coisa que nós encontramos é que eles são escolhidos por Deus. Então a primeira coisa que nós observamos nesse texto, sobre os seguidores de Cristo, é que eles foram eleitos por Deus. Nós percebemos isso no versículo 13, quando Paulo diz assim: mas devemos sempre dar o quê? Graças a Deus por vocês, amados do Senhor, porque Deus os escolheu. Então, o primeiro destaque que o apóstolo Paulo faz aqui, meus irmãos, daqueles que pertencem a Deus por meio de Cristo Jesus, é que eles são escolhidos. Paulo destaca aqui, meus irmãos, ele está falando para a gente a respeito dessa doutrina gloriosa da escolha de Deus. Antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse, Deus tem os seus na sua mente. Antes que houvesse mundo, Deus já tinha os seus eleitos. Paulo fala da eleição divina. E é engraçado aqui que Paulo ele não chega com especulações, Paulo não chega com pensamentos filosóficos, com explicações, não. Ele simplesmente chega e fala acerca da escolha de Deus. Ele simplesmente chega e afirma uma verdade que nós encontramos de capa a capa nas Escrituras. Deus tem os seus. Deus escolhe o seu povo. Deus sabe quais são os seus. E o apóstolo, meus irmãos, ele não traz essa doutrina para causar confusão, para causar discussão. Muito pelo contrário. Ele começa falando da eleição e em seguida ele agradece. E em seguida ele se ajoelha, ele adora a Deus por causa dessa realidade da escolha divina. Meus irmãos, porque assim, por mais que nós humanamente, olhando para essa doutrina escriturística, de que Deus tem os seus, ele escolhe, ele alcança esses através da pregação do Evangelho, e humanamente nós não consigamos explicar ela plenamente, não é porque nós podemos negar que Deus tem os seus, e que essa doutrina, ela é uma doutrina bíblica. Então, ao invés de nos levar à confusão, a discussões inúteis, nós temos que ter a mesma atitude que Paulo teve. Qual foi a atitude de Paulo? Ele se ajoelhou. Ele adorou. Porque Paulo reconhece aqui, meus irmãos, uma realidade que nós precisamos reconhecer. Que se não fosse a graça de Deus nos aproximando dele, nós jamais nos aproximaríamos. Se não fosse Deus nos escolhendo primeiro, nós nunca o escolheríamos. Nós precisamos reconhecer aquilo que João diz na sua carta, que ele nos amou primeiro, por isso nós também o amamos. O próprio João, no seu Evangelho, capítulo 15, 16, ele diz assim, relatando a fala de Jesus, ele diz: não fostes vós que escolhestes a Deus, mas o Senhor que os escolheu. Então, dentro da nossa responsabilidade humana, meus irmãos, como nós pregamos... Obrigado. Quando nós pregamos o Evangelho às outras pessoas, o que nós falamos a elas? Vocês precisam se
se arrepender, você precisa crer em Jesus, ou seja, você precisa escolher a Cristo Jesus para que Ele seja o seu Salvador, não é verdade? Então, dentro da nossa responsabilidade humana, aqui sim, nós escolhemos a Deus, mas tem uma escolha que vem antes da nossa, que nos capacita a escolher o Senhor. Que escolha é essa? A escolha do próprio Deus por nós. A aceitação do próprio Deus por nós. Antes de nós o aceitarmos, Ele nos aceitou. E quando que Ele nos aceita? Quando nós o confessamos? Não. Antes de todos os tempos. Antes que qualquer coisa existisse, o Senhor já nos aceitou. Por isso, Ele nos capacita a aceitá-lo. Efésios 1:4, meus irmãos, não diz assim? Que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença? Ou seja, por que Deus nos escolhe? Por simples vontade sua. Deus nos escolheu nele. Para onde Ele olha para nos escolher? Para nós? Para as nossas habilidades? Para o que há de bom em nós? Não. Ele olha simplesmente para Ele, para o amor constrangedor e transbordador dele, se é que existe essa palavra, né? O amor que transborda dele, que não pode ser contido e que vai para aqueles que Ele já escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, meus irmãos, Ele é a causa primeira e última da nossa eleição. Ele decidiu nos amar porque Ele nos amou primeiro, simplesmente assim. Porque Deus, em sua soberania, Ele é livre para amar a quem Ele quer. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, como Paulo diz em Romanos. Nós não entendemos o porquê. Ele poderia, ao invés de nos eleger, agir de forma justa e não graciosa e misericordiosa. Como é que Deus agiria conosco de forma justa? Nos deixando ao inferno, nos deixando ao destino que nós escolhemos lá no Éden. Ele estaria sendo totalmente justo com cada um de nós. Mas, por amor, olhando para Ele mesmo, de forma graciosa e misericórdia, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E Ele nos elegeu para quê? O apóstolo Paulo diz aqui para a gente: Deus nos escolheu para sermos salvos. Salvos do quê, irmãos? Salvos do quê? Salvos de uma morte eterna. Deus nos escolheu nele para sermos salvos dele mesmo. O que nós encontraremos no inferno? Não encontraríamos a ira do próprio Deus. Quando Deus nos salva em Cristo Jesus, meus irmãos, Ele não nos salva simplesmente de uma morte eterna, se é que podemos dizer simplesmente. Mas Ele nos salva de uma eternidade encarando a sua própria ira, a sua própria justiça. Se aqueles que um dia não confessaram a Cristo, não se entregaram, não se renderam a Ele, se submeteram a Ele e tiveram em Cristo seus pecados pagos, terão que pagar por si mesmos os seus pecados durante toda uma eternidade. O que nós vamos cear, meus irmãos, participar desses elementos, é o Cristo que sofreu na cruz, sendo esmagado pela ira de Deus contra os nossos pecados. É isso que o pão representa. Derramando o seu sangue por causa dos nossos pecados. É isso que o cálice representa. Se nós não confessarmos, não nos rendermos a esse Cristo, o que acontecerá? Nós enfrentaremos o próprio Deus com sua total ira durante todo o inferno. Por isso, meus irmãos, Paulo começa esse texto agradecendo a Deus, porque Deus é a fonte da salvação. Por isso que ele se ajoelha, ele adora, ele diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor os escolheu. Tessalonicenses, crentes da IEL, de Pissar, de Barra Velha, de Penha, seja de onde for. Eu louvo a Deus, eu adoro o Senhor, porque Ele os escolheu e os destinou para a salvação, para a salvação. Amém, irmãos? Por isso nós devemos adorar e sermos gratos ao Senhor. Outra verdade que nós vemos no texto é que os seguidores de Cristo foram santificados pelo Espírito. Então, se nós somos amados por Deus antes da fundação do mundo, para sermos salvos, e em segundo lugar, nós fomos chamados para a santificação. Nós somos eleitos para viver como a gente quiser? Não.
Qual que é a prova maior de que alguém é eleito, escolhido por Deus? Uma vida de santificação. Cristo precisa ser visto na sua vida. O próprio Cristo diz, pelos frutos vocês serão conhecidos. Pode a árvore boa produzir frutos maus? Pode a árvore má produzir bons frutos? Não. Nós somos eleitos e graças a Deus por isso. Nós somos salvos por causa da eleição e graças a Deus por isso. Mas as nossas vidas precisam fazer o que com isso? Em gratidão e adoração nós nos parecemos com Cristo, nós perseveramos na verdade, segurados na mão de Cristo para sermos parecidos com Cristo por causa dessa verdade que habita em nós, meus irmãos. Lembra, Paulo está fazendo um contraste aqui entre aqueles que pertencem ao anticristo e entre aqueles que são de Cristo. Aqueles que são do anticristo amam o pecado, se deleitam nas práticas contrárias à palavra de Deus. Mas aqueles que são de Cristo, aqueles que no dia da vinda de Cristo ouvirão, entrai pelas portas do céu, sede benditos, ou vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno, para a festa celestial. Esses, meus irmãos, são aqueles que vão se parecer com Cristo, não para herdar a salvação, mas porque são salvos. E ele diz, pela santificação do Espírito. Santificar significa separar. Nós somos salvos, porque o Espírito Santo realiza em nós uma obra de santificação. Em 3 tempos. Quais são esses 3 tempos? Primeiro, no passado. No nosso passado, nós já somos santificados. Quando nós recebemos a Cristo pela fé, o Espírito Santo nos santificou. O Espírito Santo nos tornou santos, ou seja, separados do pecado, separados das trevas, livres da condenação, para vivermos uma vida para Deus. E o segundo tempo, no presente, nós estamos sendo santificados. É um processo contínuo, como diz a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, se o Espírito Santo nos encontra, ele não vai nos deixar como nos encontrou. Ele vai nos santificar, ele vai nos transformar. E o terceiro tempo, no futuro, nós seremos santificados. Ou seja, esse processo que começou um dia em nossas vidas, ele vai terminar. Ele vai terminar. Por mais que às vezes você olha para a sua vida, para a vida do seu cônjuge, para a vida daqueles que estão ao seu redor, e parece que essa obra não vai terminar, mas se é de Cristo, essa obra vai terminar. Basta a gente tentar olhar um pouco com os olhos do próprio Deus, daquele que nos elegeu não para nos perder, não para nos dar uma possibilidade de salvação, irmãos, mas para sermos salvos, para sermos salvos. Sabe quando Jesus lá na cruz, ele diz o tetelestai, o está consumado, ou está totalmente pago, ou seja, ele diz, Pai, esse povo é teu, comprei, está aqui, está pago, irmão, está quitado, nossa dívida está quitada, ou seja, está consumada, a nossa salvação está garantida. E prova disso é que o Espírito Santo, ele trabalha no nosso caráter, ele muda o nosso caráter à medida da estatura de Cristo Jesus. E ele vai terminar essa boa obra. No passado, já fomos santificados, no presente estamos sendo santificados e no futuro nós seremos santificados plenamente. Pense o Espírito Santo como um grande escultor. Antigamente existia mais isso, né? Muito mais comum. Na Idade Média a gente vê os grandes artistas, né? As grandes obras realizadas na história do mundo, da humanidade, praticamente elas fazem parte da Idade Média, onde tinha ali um artista, tinha uma pedra bruta e do lado tinha um modelo perfeito. O artista, o grande artífice, ele olhava para o modelo perfeito e para a pedra iria desgastando aquela pedra até que ela ficasse parecido com aquele modelo perfeito. É mais ou menos esse trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Quem é o modelo perfeito? É Cristo. Qual é a principal obra do Espírito Santo em nossas vidas? Nos moldar a imagem de Cristo Jesus, como essas pedras brutas que foram colocadas nas mãos dele e que ele começou essa boa obra, um dia ele vai terminar. Então,
Jesus é o nosso modelo, é o padrão de santidade. Então percebam que ao contrário do que muita gente confunde, meus irmãos, a doutrina da eleição, quando nós falamos que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, né? Que nós somos salvos e aqueles que são verdadeiramente salvos jamais perderão a salvação, não é para a gente se vangloriar, não é para a gente querer viver de qualquer modo, não. A nossa vida dará provas, dará fruto, através dos frutos, de que nós verdadeiramente somos salvos e não perderemos a salvação que nós encontramos ou que nos encontrou para Cristo Jesus. O verdadeiro salvo vive em santidade. Como que eu fui escolhido por Deus? Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Olhe para os seus frutos. Olhe para a sua jornada. Está acontecendo maturidade aí, está tendo transformação. A mente de Cristo está sendo a sua mente. As palavras de Cristo estão na sua boca. A vontade de Cristo faz parte do seu ser interior. Olhe para a sua vida. Responda essa pergunta. Se é difícil de ver o caráter de Deus na sua vida, clame pela misericórdia, porque ainda é tempo oportuno, como diz a palavra. Clame por graça, clame por salvação, clame por transformação. Porque Deus, Ele ouve, meus irmãos, o clamor de um quebrantado, daquele verdadeiramente quebrantado. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A terceira verdade que vemos no texto é que os seguidores de Cristo creem na verdade. Nós somos salvos pela obra do Espírito Santo, pela fé na verdade, como Paulo diz aí. E o que é a verdade? O que é a verdade? Se nós perguntássemos para alguém hoje que não é cristão, por exemplo. Mas é até interessante, eu não sei, às vezes eu me deparo com aqueles vídeos, os shorts, né, no YouTube. E às vezes tem ali alguns entrevistadores que encontram algumas pessoas e a pessoa diz, não, eu sou cristã. Mas o que é a verdade? A verdade cada um tem a sua. Será que é isso, meus irmãos? É complicado, não é esse tipo de crente que existe hoje. Ou cristão, né? Não sei se é crente, mas cristão. A verdade é relativa? Não. É engraçado que as pessoas dizem, não existe verdade absoluta. Mas simplesmente no fato de você afirmar que não existe verdade absoluta, isso já é uma verdade absoluta. Mas quando isso é perguntado para nós, o que é a verdade? O que nós respondemos? Nós temos que responder conforme Cristo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, uma evidência é crer em Jesus. Se você crê verdadeiramente em Cristo Jesus como seu suficiente Salvador, como seu suficiente Senhor. Não é crer em Jesus e mais alguma coisa. Não é crer em Jesus mais em suas obras. Não é crer em Jesus mais no horóscopo. Não. É crer em Jesus e ponto. Jesus é o único mediador entre Deus e ponto. Mas por isso nem nos nossos momentos de orações, meus irmãos, nós temos que pôr o nosso nível de espiritualidade em intermédio entre nós e Deus. Deus simplesmente ouve as nossas orações por causa de Cristo. Então, se você pertence a Deus através de Cristo, nunca diga que a sua oração não passou do teto. Porque não é como você está se sentindo no momento, por causa disso que Deus vai receber a sua oração. Não. É se você está em Cristo, Ele é sua única mediação. Seja da salvação, seja das suas obras. Cristo é a nossa única mediação, meus irmãos. A quarta verdade que vemos no texto é que os seguidores de Cristo foram chamados pelo Evangelho. Paulo diz aqui, Ele os chamou para isso, ou seja, para a salvação, por meio da santificação do Espírito e fé na verdade, por meio do nosso Evangelho. Ou seja, Deus tem os seus que Ele elegeu antes da fundação do mundo? Tem. E como é que Deus chama esses para a salvação? Porque nós poderíamos simplesmente dizer, não, se Deus tem os seus eleitos, então deixa que Deus chame. Não é verdade? É porque Deus não é poderoso para fazer isso? Para chamar? Por si mesmo Ele é. Mas como é que Deus escolheu salvar aqueles que creem? Pela loucura da pregação. Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação.
Então nós pregamos, meus irmãos, exatamente porque sabemos que Deus tem os seus. E porque Ele tem os seus, não vai depender de mim, de você tentar seduzir essa pessoa a vir à fé. Se Deus tem os seus, Ele chamará os seus no momento oportuno. Meus irmãos, eu ouvi o Evangelho durante uns 10 anos, mais ou menos, até a minha conversa. Um amigo meu, Rodrigo, lá de Cascavel, até foi padrinho do nosso casamento. A gente brincava na adolescência, jogando bola, jogando futebol, fazendo muitas coisas, e ele sempre pregava o Evangelho para mim, sempre. Até que um dia, depois de mais ou menos 10 anos, eu ouvindo ele pregar o Evangelho para mim, eu entendi. Porque Deus, por graça, me chamou. Porque Deus, por graça, fez eu ver o tanto que eu era pecador e o quanto eu necessitava dele. Sabe, um misto de alegria e de tristeza, por perceber que Deus estava me chamando através da mensagem do Evangelho. Meus irmãos, bendito é todo aquele que entende que você é um pecador, mas é amado por Deus. E naquele dia Deus me chamou. Como que eu entendi? Como é que Deus me chamou? Através da pregação do Evangelho. Através disso eu entendi as boas novas. Quem era Jesus, o que Ele fez por mim, em meu estado de perdição sem Ele. Naquele momento, meus irmãos, eu e você, nós somos como Lázaro. Não mortos fisicamente, mas espiritualmente, literalmente mortos. Talvez não fedendo literalmente como Lázaro, mas carregando toda a marca do pecado sobre nós, toda a mancha, toda a sujeira do pecado sobre nós. E então, Cristo Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Gabriel, vem para fora. Ivan, vem para fora. Saia do seu túmulo. E quem abre a porta para nós? É Ele. De forma graciosa, Ele nos chama por meio da pregação do Evangelho, meus irmãos. A Bíblia diz que aqueles que não têm Cristo como Salvador estão mortos em seus delitos e pecados, incapazes de ouvir a voz de Deus. Mas tudo muda no dia em que graciosamente nós o ouvimos. Saia da sua tumba, venha para fora, em Cristo você está. É a chamada do Evangelho. Graças a Deus por isso. A quinta verdade que nós vemos no texto é que os seguidores de Cristo tomarão posse da vida eterna. Paulo diz assim: para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por que o Senhor nos escolheu? Por que o Senhor nos santificou? Por que Ele nos levou a crer no seu chamado do Evangelho? Para que um dia, graciosamente, fôssemos salvos e tomássemos posse da vida eterna. Tomássemos posse da glória de Deus. Meus irmãos, nós não somos participantes de uma realidadezinha qualquer. A salvação nos torna participantes de algo chamado glória de Deus. Eu sei. Hoje, por causa dos nossos pecados, é difícil de ver isso, né? Ou não. Porque pense bem, quando é que você escolheria Cristo por si mesmo? Quem diria que um dia você estaria aqui sendo chamado de crente, ouvindo o Evangelho da salvação? Você escolheria um dia estar aqui no domingo de manhã numa igreja de crente? Ouvindo alguém dizer que você é um tremendo de um pecador, mas foi salvo em Cristo Jesus? Então, meus irmãos, nisso nós já temos aqui em nós um vestígio dessa glória de Deus. E nós seremos participantes dessa realidade total um dia em nossas vidas. Então esse trecho fala, meus irmãos, explicitamente sobre a segurança eterna, a garantia da nossa salvação. Ou seja, o mesmo Deus que nos escolheu lá na eternidade, nos salvou aqui na história, através do Espírito Santo, da fé em Cristo Jesus e do chamado do Evangelho, é o Deus que nos fará tomar posse da glória eterna. É o Deus que perseverará por nós. É um Deus que nos fará chegar até o nosso destino final. Quando nós falamos que em Cristo nós descansamos, é porque realmente nós descansamos. Você consegue entender isso? Você vai sair daqui hoje e você vai pecar. Se é que você já não está pecando em seus pensamentos agora.
Você poderia, nesse exato momento, perder a sua salvação. Por causa do seu pecado. O salário do pecado é a... Mas em Cristo nós estamos seguros. Nossa maior esperança, meus irmãos, é que se estamos em Cristo, quando Deus olha para nós, Ele enxerga o sangue do seu Filho nos banhando, nos purificando, nos santificando. O Deus que nos escolheu, nos salvou, nos santifica, nos fará tomar posse da vida eterna. A salvação, meus irmãos, como diz Jonas, a salvação pertence ao Senhor. E quem foi Jonas para falar isso? Alguém que percorreu a cidade de Nínive gritando: a cidade será destruída, a cidade será destruída, a cidade será destruída. É a única coisa que ele falava. Porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Mas no final, quando ele veio ao arrependimento, o que ele podia falar? A salvação pertence ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui, a salvação pertence ao Senhor do início ao fim. E por último, a sexta coisa sobre os seguidores de Cristo é que eles perseveram até o fim. Por que nós perseveramos até o fim? Porque Deus persevera por nós. Os seguidores do anticristo têm um destino, a perdição. Como o próprio anticristo, que é o filho da perdição, como nós vimos semana passada. E os filhos de Deus? Têm um outro destino, guardados pelo próprio Deus. Qual o destino que você vai tomar? Qual o destino que pertence a você? E qual o destino que você pertence hoje? Que nós estejamos todos juntos, meus irmãos. Essa é a nossa oração. Deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso desejo. Que nós possamos nos suportar uns aos outros, levando os nossos pecados. Cada um não fala na forma pejorativa, né? Eu suporto meu irmão. Suportar, levando as nossas cargas, os nossos pecados até o dia da volta de Deus. É nós perseverando uns aos outros, Deus perseverando por nós, até um dia que nós olharemos e falaremos. Como é que diz aquela música? Como é que é, Alexandre? Quem te fez chegar aqui? Foi graça? Não é assim? Foi graça, foi pura graça. Né? Meus irmãos, a verdade da salvação é um motivo para a perseverança. Essa é a grande verdade. A realidade da salvação é o grande motivo para a perseverança. Não para a gente relaxar, não para a gente querer viver de qualquer maneira. Mas se nós estávamos mortos, Deus nos chamou para a vida, então nós temos que ser motivados a perseverar, apertar os cintos, ficarmos firmes. É o que Paulo diz aqui para a gente no versículo 15. Ele diz assim: pois irmãos, fiquem firmes, guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Ou seja, Deus escolheu, Deus salvou, Deus chamou, Deus levou vocês a crerem, Deus santificou no Espírito. Portanto, irmãos, por causa de tudo isso, do grande amor de Deus por vocês, por causa daquilo que vocês são em Cristo Jesus, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições. O que são as tradições? O próprio Evangelho. Apegue-se, fiquem firmes no Evangelho. É por meio dele que nós perseveramos. E aí Paulo vai orar agora, verso 16 e 17. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou, que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e toda boa palavra. Ou seja, nós devemos ter atitude. Se nós somos salvos, nós devemos ter a responsabilidade de um salvo também. Nós sabemos que Deus irá realizar e por causa disso, então, nós fazemos aquilo que compete a nós. Nós também perseveramos ao mesmo tempo que Deus persevera por nós. Nós dependemos de Deus para perseverar. Por isso, Paulo ora diante daquilo que ele já sabe. Então, olha, ele sabe, Paulo sabe, que Deus vai nos levar a tomar posse da vida eterna, mas ele não se acomoda. Ele diz: Deus, me ajuda, me faz perseverar. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu pertenço a Cristo Jesus e que Ele diz que Ele não vai me perder das suas mãos. Mas, Senhor, por mim mesmo eu me perco. Se o Senhor me deixar a própria sorte, eu me perco. Eu digo não para o Senhor todos os dias. Então, Senhor,
realmente me santifica, me purifica, me faça perseverar em Cristo Jesus. Aumente o meu amor por ti, aumente o meu temor. Da mesma forma, meus irmãos, que Paulo orou aqui pela igreja de Tessalônica. Dê ânimo ao coração deles diante das tribulações, diante das coisas que podem desanimá-los da perseverança. E Paulo vai encerrando o pensamento, ainda pedindo oração. No capítulo 3, versículo 1, ele diz: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Houve um momento de grande angústia para o apóstolo Paulo em Corinto. Ele quase desistiu da própria vida. O próprio Deus, o próprio Cristo aparece para ele e fala: Paulo, não desista, porque eu ainda tenho muitos nesta cidade. Então persevere, continue, pregue o evangelho, não tenha medo, fale, não fique calado. E Deus agiu através de Paulo. E nós temos que orar: Senhor, faça através de mim, para que não haja desânimo, para que eu continue perseverando, pregando, orarmos, meus irmãos, uns pelos outros, para que a palavra de Deus não fique em nós, para que nós não sejamos uma grande... Esqueci a palavra. Aquele negócio grande que represa. Para que nós não sejamos uma grande represa da verdade de Deus, mas que nós sejamos um rio de águas vivas que alcance outro com as verdades. Nós precisamos orar por isso. Meus irmãos, Deus precisa da nossa oração para realizar a sua vontade? Não. Mas graciosamente Ele se utiliza da nossa oração para realizar os seus propósitos. Ele nos usa na sua obra redentora. E Paulo pede oração ainda por proteção espiritual no verso 2. Ele diz: orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Paulo sabe, meus irmãos, que a nossa luta não é contra carne e sangue, como ele diz em Efésios 6,12, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele entendeu como que eu combato o mal, não é com armas carnais, mas armas espirituais. Por isso, Paulo pede oração à igreja. E depois, ele ora mais uma vez, no versículo 3. Ele diz: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Lembrando da oração ou o alerta que Pedro faz, lembra? Fiquem atentos, vigiem, porque o diabo é vosso adversário, ele está ao vosso redor, procurando a quem ele possa devorar. Meus irmãos, como Paulo diz, é Deus quem nos fortalece contra o maligno. E Paulo está reconhecendo algo do qual aqui é essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Aquilo que Ele disse vai se cumprir. Nós vamos perseverar, porque Deus nos guardará, inclusive do maligno. Todos os dias, meus irmãos, o diabo coloca diante de nós as armadilhas sedutoras que tentam nos fazer desviar os nossos olhos de Deus para as coisas do mundo, para que a gente encontre esperança no mundo, salvação no mundo, para que a gente tente encontrar a nossa alegria maior, esperança maior nas coisas mundanas. Por isso nós precisamos vigiar e orar para que o maligno, meus irmãos, não cause confusão diante da nossa fé. Ele reconhece aqui que existem impedimentos à perseverança, como ele diz: o Senhor os guardará. E é tudo isso que tenta nos distrair da nossa vida de fé, de sermos mais parecidos com Cristo. Paulo diz: o Senhor guarde vocês do maligno. E aí, no final, ele diz que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Deus. Paulo cria, meus irmãos, fortemente, que Deus o levaria à salvação. Não só ele, mas também todos aqueles que em Cristo creem. Paulo cria, meus irmãos, fortemente que Deus nos leva à salvação, de que Deus nos leva a tomar posse da vida eterna. Mas ele diz: olha, vocês não podem relaxar. Nós temos a nossa responsabilidade. Por isso ele ora: Deus, diante de todas essas verdades, conduz o meu coração
cada vez mais a fé. Conduzo o coração dos meus irmãos cada vez mais a fé. O Senhor é fiel, Ele os guardará. Temos confiança no Senhor quanto a vocês de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, ele diz no verso 4, como também continuarão a fazê-las. O Senhor conduz o coração. Meus irmãos, os Tessalonicenses sofriam. Desde o início aquela igreja passou por perseguição. E não só isso, eles sofriam por ataques dentro da própria igreja, por falsos mestres que chegaram e falaram, olha, Cristo voltou e deixou vocês aí. Mas Paulo está reanimando o coração deles através dessa verdade, colocando deles a confiança no Senhor e tendo a certeza, como ele diz aqui, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazer. Por que Paulo tinha essa certeza? Porque aquele que começou a boa obra há de terminar em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós encontramos muitas coisas aqui acerca da nossa responsabilidade, mas a nossa responsabilidade, ela está ancorada em uma verdade maior do que qualquer atitude nossa. Deus nos elegeu, Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus nos santifica, Deus nos preserva e Deus nos faz perseverar. Amém? Que Deus seja louvado por essa grande verdade. Chama as crianças.